Paz do Senhor, pessoal. Estamos aí com a lição de jovens. Depois de várias tentativas, nós vamos aí tentar novamente gravar o vídeo. Colocamos a luz aqui, que está de frente comigo, para mim poder ler para vocês, para poder localizar a lição. Agora são 00:46, já é sábado, já é madrugada de sábado, e essa lição vai ser para domingo agora. O tema: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Quando fala em reconstrução de muros, primeiramente, é claro que nós vamos observar uma reconstrução de muros, nós olhamos para o lado espiritual, o que significa uma reconstrução de muro. Primeira coisa que nós observamos é o espiritual e aplicamos geralmente o livro de Neemias no que dizem construir um muro à sua volta, reconstruir um muro. Sabemos que toda cidade, naquela época, ela precisava de um muro para que a cidade fosse vista seria, no caso, uma cidade bem cuidada, porque sem um muro teria acesso qualquer pessoa para adentrar numa cidade daquela. Agora, com os muros, aí passa a ser diferente. Nossa vida espiritual também precisam existir muros. Agora, claro, que muros no sentido espiritual. E a lição ela vai falar sobre isso, ela vai ter uma comparação no final também a respeito disso. Então eu vou estar lendo algumas passagens e peço tua paciência às vezes na minha leitura, pela visão um pouco com dificuldade de ler. Mas eu peço para você nos acompanhar, inscrevendo-se também no canal, assistindo o vídeo. Peço que você participe conosco desse momento aí. Vamos lá então para o texto áureo, tema: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra. Então aqui esse versículo, até quando nós observamos essa passagem ali, não se ouvirá de violência na sua terra, e daí ele diz assim, de desolação ou destruição dos teus termos, e também ele vai dizer, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60, versículo de número 18, e que é o versículo que ele vai dizer aqui nesse texto áureo. Depois nós vamos ver no texto bíblico, ele vai citar ali no livro de Neemias mesmo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Mas eu já vou lá para a lição, onde nós vamos poder estar lendo. A introdução, ele diz assim: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus. Então aqui nós observamos a primeira coisa, que quando Deus ele quer fazer algo, ele levanta pessoas, levanta homens, levanta mulheres para estarem fazendo aquilo que ele chamou. E aqui nós vemos que ele escolheu alguém, que é claro que é Neemias, para estar fazendo isso, para estar ajudando nessa obra. E aqui diz, a obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias. Então aqui nós vemos também até os recursos para custear a construção. Foi tudo preparado, tudo por Deus. Aqui nós vemos então quando Deus levanta alguém, quando Deus coloca alguém para estar no meio de uma obra, para estar fazendo o trabalho, aqui ele levantou Neemias. E nós vemos essa história de Neemias, uma história tremenda, que em 52 dias foi terminado toda uma obra que já havia, nós estudamos até aí,
a passagem de Esdras, Zorobabel, mas aí vem Neemias para terminar, para executar isso. Como que Deus ele prepara meios, prepara pessoas e levanta líderes para estar fazendo essa obra. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia o emissário a Neemias. Deus envia o emissário para informar Neemias acerca da situação que estava lá com o povo em Jerusalém. E nesse momento que aconteceu esse aviso a Neemias, ele foi para a oração. Ele começou a orar a Deus para tentar ajudar. Diz aqui, essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias, que contou que os judeus haviam retornado de Judá após o cativeiro e estavam em grande miséria. E Neemias, é claro, que preocupado com o povo dele, preocupado com eles, e ouvindo que eles estavam em grande miséria, que os muros estavam fendidos e portas queimadas a fogo, ele precisou, ele queria de alguma forma ajudar lá. E Neemias diz aqui que Neemias angustiado jejua e ora. Então, o que aconteceu? Neemias, nesse momento, ele poderia dizer, como nós vemos às vezes aqui, em qualquer lugar, as pessoas que não estão nem aí com a obra do Senhor, as pessoas que não ligam, realmente não ligam. Mas aqui Neemias se angustiou, Neemias se preocupou, Neemias ficou tão preocupado que ele queria resolver a situação. E ele orou, buscou a Deus, ele jejuou, conversou com Deus, e Deus ouviu a oração de Neemias, Deus respondeu. Diz aqui que Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 3. Iniciou seu pedido de oração no mês de Quisleu, que é dezembro, e Deus, que ouve as orações, deu a resposta para ele no mês de março. Respondeu para ele, para que ele pudesse, de alguma forma, ajudar. E diz o subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Como respostas às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. E aqui, Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Ele sempre deveria estar com um semblante alegre em frente ao rei. Até que se aparecesse dessa forma, era até perigoso o semblante triste aparecer na frente do rei. Mas o rei foi tocado, claro, o Espírito Santo agiu ali e perguntou a respeito de Neemias o que tinha acontecido daquela tristeza dele, que ele estava. E aí Neemias teve a oportunidade de contar o que angustiava ele, que era o povo dele, que estava em aperto, que estava sofrendo naquele local. E Neemias, então, pôde contar ao rei, porque o rei perguntou, e contar a história dele. Mas tudo isso já era resultado do jejum dele, era resultado da oração dele, era resultado da busca dele, e aí Deus respondeu. Daí diz aqui, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias, que me pedes agora? E Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve uma chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2. E aqui Deus ele despertou o rei, diz o tópico, para atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, imagine, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção
que Neemias fosse lá construir, ele tinha essa carta também. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus verdadeiro, Deus daquilo que é impossível aos homens. Então você observa toda uma oração, jejum, uma angústia dele, mas ele apresentou aquele que resolve, aquele que tem poder para solucionar o problema. Neemias apresentou e Deus preparou a ida de Neemias, respondeu a oração dele. E aqui nós vemos o tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Então, poucos homens, porque não chegou abafando, chegou com a carta do rei dizendo alguma coisa assim, mas ele foi humilde e foi investigar o local, foi observar como estavam as coisas. Não chegou fazendo barulho, não. Ele foi calmamente observando o que deveria ser feito, o que precisava fazer. Isso nos ensina que toda obra, às vezes, não é chegar assim e fazendo. Muitas vezes nós devemos primeiro sentar, observar, olhar para resolver o que fazer. E Deus vai dando a direção. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém. Neemias convocou os judeus, os nobres, magistrados, todos que faziam obra, para juntos edificarem os muros, ou seja, reedificar os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, contando ali como que ele foi parar lá, que Deus tinha abençoado ele, respondido para que ele pudesse chegar lá. E o legal é que ele convidou todos para estarem trabalhando e diz assim: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram-se as mãos para o bem. Neemias, então ele chamou a atenção deles, explicou quem estava no comando, quem tinha despertado ele, e aí ele chamou o povo para trabalhar. Vamos trabalhar e vamos construir esse muro. E aqui diz que Neemias inicia o levantamento dos muros. No capítulo 3, Neemias decidiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. E aqui, simultaneamente, aqui é interessante que ele fala dessa construção, simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando pedaços do muro que ficava em frente à sua própria casa. Eles estavam trabalhando ali em frente à própria casa e ajudando na construção do muro. O que nós vemos aqui? Todo um preparativo, toda uma logística, pode-se dizer assim, mas é claro que de Deus. Ele deixando Deus dirigir ele, deixando Deus instruir ele a melhor maneira que era para ele fazer, a forma dele fazer, e aí eles começaram então essa reconstrução. E daí diz aqui que logo já era possível, diz aqui que os muros cresciam e as ondas começavam a ser tapadas. Então aqui, aonde estava estragado, onde estava com problema, eles começaram a tapar as roturas e os muros começaram a ser levantados, arrumados. Nós vemos aqui a tática de Neemias. Qual que era a tática dele? Engajar todos os judeus na obra da edificação do muro. Então o convite era para todos ajudarem, para todos os judeus estarem empenhados aí nesse momento para estarem executando esse muro, fazendo os muros aqui, ó. E diz assim: os muros é um exemplo muito importante ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar.
E a igreja é assim mesmo. Tem trabalho para todos, para todo mundo, em todas as áreas dentro da igreja, mas isso é cada um que escolhe se quer fazer ou não fazer. Assim também, ele cita aqui que o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem a si mesmos a Deus para realizarem a obra do Senhor. E é interessante, é muito bom fazer a obra do Senhor. Até ele cita aqui que os crentes, eles têm grande alegria de fazer a obra do Senhor. Depois aqui ele diz, a união dos judeus ficou ameaçada. Daí por que ficou ameaçada? Diz aqui que apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema. Qual que é aqui? Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu. E a obra prosseguiu. E aqui diz no último tópico, no tópico 4 aqui, acho que é o último tópico, não tem mais alguns ainda. O levantamento dos muros provocou grande oposição, iniciando a edificação dos muros. Apareceu ali Sanbalat e Tobias, indignaram-se. Diz aqui que eles indignaram-se com a edificação dos muros. E aqui, continuando, nós vemos aqui que, iniciando a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias, eles querendo fazer com que parassem essa obra, atrapalhando a obra, fazendo formas para que Neemias desistisse, para que o pessoal parasse. É claro que, como diz aqui na lição, isso daqui vai continuar, vai ser falado na lição número 9. Mas vamos lá no número 2. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Foi Deus, 52 dias ali, foi rápido. O muro foi solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas. Olha que legal, eles foram convocados para quê? Para louvar-lhe, para cantar ao Senhor, para dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes, com harpas. Você vai ver isso no livro de Neemias. Purificaram os sacerdotes e levitas e logo purificaram todo o povo e as portas do muro. O ato de dedicação inclui duas procissões aqui, que diz, no longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Tudo isso ali na edificação, eles comemoraram ali, eles se alegraram, adorando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória que eles tinham alcançado, pela vitória tão maravilhosa que era a reconstrução dos muros ali. E daí no último tópico fala assim que os muros trazem ensino simbólico importante. Como assim? A Bíblia fala da salvação como um muro de Deus para nós, que é um lugar forte, é um lugar de refúgio, é onde Deus ele nos guarda. E por isso que fala aqui de uma forte cidade, temos o que Deus pôs a salvação por muro. E daí ele fala também, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. É como um refúgio. Nós temos os muros do Senhor cuidando de nós, tomando conta de nós. E aqui diz que o crente é despertado, sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E é assim. Daí ele fala de Paulo: eu sei com que tenho crido, estou certo que o poderoso é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12, que diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 1.
Então, aqui fala sobre salvação, sobre os cuidados de Deus para nós, sobre nós estarmos dentro do muro da salvação, sobre estarmos seguros. E aqui ele até diz, o muro da salvação é a permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então, nós somos protegidos. Diz, fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Então, diz aqui, eu, o Senhor, não mudo. Há essa separação e esse simbolismo também aqui. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Então, a luz não tem nada a ver com as trevas. Nunca vai ter a ver. Não tem a ver mesmo. E aqui são irreconciliáveis. E o final aqui, ele diz assim que o finalzinho aqui, finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Então essa é a oração do salvo. E o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo, quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, águas vivas correrão do seu ventre. Então essa a forma do crente, essa é a maneira do crente, e aquele que crê em Jesus, ele tem a salvação, tem a garantia de uma vida eterna. Que Deus venha abençoar a tua vida. Agradeço você que ficou até agora, até o final dessa lição. Muito obrigado, que Deus abençoe você cada dia mais, e estejam sempre, puder, orando por mim aí também, para que a minha visão ela venha sarar, né? Então eu tive essa dificuldade um pouco de ler, mas graças a Deus terminamos a lição aí. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos aí que estão inscritos no canal. Abraço, paz do Senhor e até.